Sexta questão do exame discursivo ERJ 2018, uma questão aí de química orgânica, reações orgânicas, isomeria, uma questão bem completa. Então, diz assim, em um laboratório foi realizado um experimento de oxidação de uma mistura de álcools na presença de dicromato de potássio e ácido sulfúrico. A tabela abaixo apresenta os álcools presentes na mistura. Então, tem o propan-1-ol, desenhei aqui a estrutura, prop 3 carbonos, no carbono 1 temos a hidroxila. Esse é o carbono 1 porque a preferência é a proximidade com a hidroxila. Então, não vou contar carbono 1, 2, 3. Vou contar a partir daqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, a preferência é a proximidade com a hidroxila. Propan-2-ol, hidroxila no segundo carbono, tem ali a cadeia carbônica com 3. Metilpropan-1-ol, aqui já tem uma cadeia ramificada, metilpropan-1-ol. Então, aqui nós temos, no carbono 1 tem a hidroxila e a nossa ramificação aqui no carbono 2. Percebe que eu não coloquei aqui a posição da ramificação, não botei 2-metil. Por quê? Eu não poderia colocar a minha ramificação aqui junto ao primeiro carbono, porque isso mudaria a estrutura. Se eu colocasse minha ramificação aqui no primeiro carbono, a hidroxila não ficaria no carbono 1, mas sim no carbono 2, se tivesse mais um carbono aqui. Então, se eu colocasse a ramificação aqui, na verdade eu ia estar mudando a posição da hidroxila. E eu não posso colocar aqui na ponta, porque não existe ramificação nas extremidades da cadeia. Então, a ramificação só pode estar aqui, no carbono 2. Por isso que não foi necessário colocar aqui 2-metil. E metilpropan-2-ol, então eu tenho aqui, metil, ramificação, propan-2-ol. No segundo carbono tem a ramificação e tem também a hidroxila. A questão começa dizendo, em relação à mistura, nomeie a isomeria plana que ocorre entre os álcools de cadeia carbônica normal. Então, pede para a gente avaliar só os de cadeia carbônica normal. Os de cadeia carbônica normal é aqui o primeiro álcool e o segundo álcool. Esses são de cadeia carbônica normal. Os outros são de cadeia ramificada. Qual é o tipo de isomeria aqui? Isomeria plana. Qual a diferença entre esses dois tipos de álcool? A diferença é a posição da hidroxila. Aqui a hidroxila está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Então, já temos a resposta. Primeira resposta, isomeria de posição. São moléculas aí com a mesma fórmula molecular, são isômeros, e especificamente isômeros de posição. Depois a questão continua. Considerando apenas os componentes orgânicos, calcule a fração molar de álcools presentes após a oxidação total. Então, a gente tem que ver ali a oxidação total. Temos que relembrar esse conceito da oxidação total. Então, vamos colocar aqui um lembrete sobre o que é a oxidação total, como é que a oxidação funciona. Se eu tenho um álcool primário, ele vai sofrer oxidação. Então, a primeira oxidação do álcool primário vai gerar aldeído. Depois, se eu continuar oxidando, eu vou chegar a um ácido carboxílico. Então, álcool primário. Se eu oxido esse álcool primário, eu gero aldeído. E se eu continuar a oxidação, eu gero um ácido carboxílico. Então, o álcool primário, se eu oxido o álcool primário, até o final, oxidação total, no final não tem mais álcool, eu tenho ácido carboxílico. Se eu tenho um álcool secundário, ou seja, onde a hidroxila está ligada ali a um carbono secundário, isso só vai gerar uma oxidação. Não tem como oxidar duas vezes. Essa oxidação, a única que vai ter do álcool secundário, vai gerar cetona. Vai gerar cetona e vai gerar água, focando ali só no nosso composto orgânico. E um álcool terciário, ele não sofre oxidação. Então, a oxidação não ocorre. Então, vamos reler aqui o que a questão está pedindo e conseguir identificar a nossa estratégia para responder. Calcule a fração molar de álcools presentes após a oxidação total. Então, eu tenho 3 mols de propan-1-ol. Propan-1-ol é um álcool primário, a hidroxila está ligada a um carbono primário. Então, no final, quando eu oxidar isso daqui tudo, oxidação total, não vai ter mais álcool, vai ter ácido carboxílico. Então, aqui não vai ter álcool, não gera álcool. No final de tudo, da oxidação, vai gerar ácido carboxílico.
O segundo, o propan-2-ol. Então, esse daqui é um álcool secundário. No final também não vai gerar álcool. O final da oxidação não gera álcool. Vai gerar cetona. Metilpropan-1-ol, esse daqui também é um álcool primário. Percebe que nós temos aqui a hidroxila, ela está no carbono primário, também não gera álcool. O último é um álcool terciário. Percebe que a hidroxila está ligada a um carbono terciário. A reação de oxidação não ocorre em álcools terciários. Então, no final, eu vou continuar tendo o meu álcool terciário. O álcool vai continuar lá, a reação não ocorre. Então, eu tenho aqui um total de 3 com 2, 5, 6 com 4, 10 mols. Eu tenho 10 mols no total dos meus álcools. Desse total de 10 mols, somente 4 mols que eu vou ter de álcool no final do processo, pois o metilpropan-2-ol, uma vez que ele é um álcool terciário, ele não reage. Então, a questão pediu aí a fração molar de álcools presentes após a oxidação total. A fração molar é igual a 4 mols do metilpropan-2-ol, que vai continuar como álcool lá no final, num total de 10 mols. Ou seja, a fração é de 0,4. A questão pede, escreva ainda as fórmulas estruturais dos ácidos carboxílicos formados. Então, onde vai formar ácido carboxílico? O ácido carboxílico ele vai ser formado somente na reação de oxidação do nosso álcool primário. Então, vamos fazer aqui o álcool primário. Quem é? Temos o propan-1-ol, é álcool primário, e temos aqui um metilpropan-1-ol. Então, vamos pegar esses dois álcools e transformar eles em ácidos. Fazendo aqui pegando aqui a primeira estrutura, que é o propan-1-ol. Prop são 3 carbonos, 1, 2, 3. Então, vou pegar aqui os meus 3 carbonos. 1, 2, 3. Cada pontinho aqui na fórmula bastão é um carbono, então tem aqui os 3 carbonos. O álcool ele tem hidroxila na cadeia carbônica. E o ácido? O que o ácido vai ter? Ele vai ter uma cadeia carbônica, C-OH. Então, ele vai ter essa parte aqui, C-OH, a carboxila. Vamos colocar a carboxila. Já temos ali o nosso primeiro ácido, que é o ácido propanóico, derivado do propan-1-ol. E o segundo ácido, gerado ali pelo nosso metilpropan-1-ol, ele também é um álcool primário, então ele vai gerar ácido carboxílico. Vamos pegar aqui a estrutura dele. Até aqui vai ficar igual. Então, 1, 2, 3, tem 3 carbonos. 1, 2, 3, tem a hidroxila, tem o C-O. Todo ácido carboxílico vai ter isso daqui, C-OH. Então, tem aqui 1, 2, 3 carbonos. Aqui também, 1, 2, 3 carbonos. Falta só colocar a ramificação nesse carbono aqui, que é o carbono 1, carbono 2. Carbono 1, carbono 2, colocamos a nossa ramificação. Então, finalizamos aí a questão 6, uma questão bem completa, envolveu aí reações de oxidação de álcools, isomeria também, uma questão bem interessante.